Olá pessoal, meu nome é Rubem, esse é seu canal Mosaico Alvinegro. Então a gente vai continuar falando sobre as demonstrações contábeis, que foram divulgadas pela web, ainda não foi divulgado pelo canal oficial do Galo e, como eu já tenho falado, nós vamos, à medida que forem sendo publicadas e que se houver alguma diferença, nós vamos fazer um vídeo, ou vários vídeos, colocando a posição nova, a posição oficial. Enfim, a gente já falou sobre a questão do ativo, a gente já falou sobre a questão do Diamond, nos vídeos, falamos sobre o ativo intangível, que são onde estão registrados os contratos dos jogadores, E agora, hoje, nós vamos falar sobre as demonstrações de resultado, tá? Muito tem se falado aí sobre o resultado do Galo. É interessante que quando o balanço é publicado, a gente, como atleticano, a primeira coisa que a gente faz é ficar puto com a diretoria. Isso aqui e tal, Começa a xingar. Aí agora a gente começa a ficar puto com quem não é atleticano e fica xingando a diretoria, Então assim, é a nossa alma atleticana mesmo, E no fundo, o que cada um de nós quer é o melhor para o nosso time, Então é o seguinte, muito tem se falado sobre o resultado do Galo, assim, sem uma análise profunda, do que é. Eu estou deixando mais para frente um vídeo sobre o passivo, principalmente sobre os empréstimos, porque é muito complexo, gráficos demais a conta, projeções até 2030, considerando as taxas de juros e algumas soluções de taxas de juros que poderiam ser negociadas. Eu estou tentando dar a minha contribuição como contador, como pessoa que sempre viveu no mercado, tratando de demonstrações contábeis gerenciais, balanços em moeda estrangeira, balanço em moeda constante, na época que a gente tinha inflações aí a 20% a 40% ao mês. Bom, enfim, eu vou passar algumas coisas sobre as demonstrações, sobre a demonstração de resultado, e eu queria primeiramente comentar uma coisa. Muita gente tem falado que tem aumentado despesa, que tem aumentado, principalmente, folha de pagamento. Realmente, aumentou. Mas a gente tem que entender também uma coisa, gente. Não existe nenhum processo de redução de custos sem o investimento inicial. Muitas empresas oferecem PDV, que é aquele plano de desligamento voluntário para os funcionários, oferecendo 10 salários mensais, por exemplo, estou dando um exemplo, para que o empregado peça sua demissão voluntária, Então, o custo de rescisão é alto, todo mundo sabe disso, Você, quando faz uma rescisão contratual, você tem que pagar férias que você está devendo, que são as férias indenizadas, você tem que pagar férias proporcionais, 13º proporcional, e em algumas situações, por exemplo, as férias indenizadas está pagando esse ano, seriam, melhor, as férias proporcionais seriam do ano seguinte, O 13º não, é desse ano, cai no próprio exercício, Mas se, por exemplo, você tem o FGTS, que você tem que pagar ali, às vezes funcionários que têm anos de contribuição, de contribuição ao FGTS, você tem que pagar a multa rescisória ali na hora e tal. Então, assim, e no caso do jogador de futebol, por exemplo, em algumas situações você tem que antecipar porque o contrato de uma pessoa, de uma atividade profissional normal, se eu contrato por prazo determinado, vamos colocar que contrato de experiência, 3 meses. Se você manda a pessoa embora no primeiro mês, por exemplo, com 30 dias, então ainda faltariam 60 dias. Então você tem que indenizar 30 dias, a metade, entendeu? Jogador de futebol, se eu fosse mandar
se eu fosse um contrato de 3 meses, vamos supor, né, se eu tivesse que mandar, eu tenho que pagar o período restante. Eu teria que pagar 60 e não 30, né, e não a metade, como é no trabalhador em outras atividades. Enfim, então são algumas coisas em que algumas pessoas, quando analisam friamente o resultado, ou por desconhecerem a rotina contábil, ou por desconhecerem a norma trabalhista, né? Que é muito comum. Eu tenho a felicidade de ser perito contábil também. Então, assim, a gente conhece bem como que as coisas se processam, né? Então, assim, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, assim, o balanço que foi apresentado foi esse aqui, né? Nós tivemos um prejuízo, todo mundo já sabe, de 5.785.000, né? O ano passado foi de 21 milhões, tá? Eu planilhei esse balanço de maneira a ordenar um pouco as contas para colocar núcleo por núcleo operacional para que a gente possa analisar melhor, tá? Uma outra coisa que eu fiz foi atualizar todas as demonstrações contábeis. Eu considerei a partir de 2013, porque 2013 é que mudou a sistemática de apresentação. Então, a partir de 2013, foi tudo atualizado a partir do INPC, mas poderia ser outro indicador. Para mim é só mudar o nome do indicador, que já altera a planilha toda. Mas nós trabalhamos com o INPC a partir de 2013. Eu vou mostrar a planilha para vocês e já fazer algumas explicações, tá? Bom, a planilha é essa daqui, né? Eu tenho aqui a demonstração de resultado a partir de 2009 sem correção, mas não agregada ainda, não gerencial, né? E eu fiz uma gerencial, que ajustando aqui, fica melhor a visualização. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Gente, estou fazendo trem errado aqui, vocês desculpem. Bom, então vamos lá. 2013, então, tá? Uma coisa que eu observei, gente, são dois fatores importantes que a gente deve observar quando faz uma análise das demonstrações contábeis. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, não sei se vocês se lembram, o que aconteceu, a gente vendeu o Bernard, né? E beleza, eles foram pagar no início de 2014. Aí o Calil juntou a charanga do galo, né? Chamou os torcedores, a galocura inteira, vamos lá no banco para a gente ver o extrato do banco. Aí o Calil chegou lá, pá, viemos aqui para ver o saldo bancário depois da venda do Bernard. Aí o que aconteceu, né? O cara falou assim, o gerente falou assim, tem nada aqui não. Como assim, não tem? Não, a justiça reteve. Né? Como assim a justiça reteve? A justiça reteve. Né? Então, assim, a expectativa, né, de recebimento foi frustrada e se a gente analisar bem, teve um custo para a gente, não resolveu o problema, né, da Receita Federal, das finanças, né, do Brasil, mas avacalharam sensivelmente as finanças do Galo, tá? E o exemplo que a gente vai dar, voltando aqui para o Excel, o exemplo que a gente vai dar é o seguinte, olha, o que aconteceu nas receitas de transferência de atleta, ou seja, venda de atleta. Olha, eu tive 70 milhões, eu tive 1.600.000 e olha como é que, numa média de 60 milhões, em 2014 eu tive 1.600.000. Por quê? Eu tenho a impressão que para mim não adiantava muito o Galo vender, né? Porque ele estava numa situação que eles iam reter todos
todas as vendas. Então eu acho que o Atlético, nessa ocasião, ele deve ter inibido um pouco as vendas. Eu acho que isso é um fator que toda vez que você vai analisar, você deve levar em consideração, ok? Então é o seguinte, olha, eu tive 226 num ano e 160. E basicamente o que caiu pra gente, porque em 2014 2013 nós ganhamos a Libertadores, em 2014 nós ganhamos a Copa do Brasil. Então assim, aí você fala assim, pô, mas como que a receita caiu? Receita, teoricamente, não é bola na casinha, não é assim que o Calil falava, não é assim que muita gente vê. E por que caiu? Para mim foi isso. Não adiantava o Galo, naquela ocasião, vender jogador, né? Ele ia ser tudo retido. Então eu acho que pisaram no freio. A segunda coisa que eu acho que deve se levar em consideração, se não me engano, de 2016 em 2016 aconteceu, infelizmente, a doença no Eduardo Maluf, né? Eu só queria citar uma coisa do Eduardo Maluf que está na minha memória, eu nunca esqueci isso, né? O Galo tomou de 6-1 do Cruzeiro, né? E como eu moro na região perto do Diamond, né? Eu frequento muito o Diamond. E eu estava no Diamond, assim, na segunda-feira cedo. Eu estava descendo a escada do Diamond pro estacionamento, né? E quando eu viro assim na rampa, porque eu começo a descer, eu dou de cara com o Maluf, olho no olho, né? E o seguinte, cara, como é que o Maluf estava? O Maluf estava subindo as escadas. Ele olhou, deu aquela olhada assim, né? Sabe quando você olha, o torcedor provavelmente deve pensar assim, pô, esse torcedor aí vai querer brigar comigo, né? Vai querer me xingar, qualquer coisa do gênero, né? Não sei. Eu tava, porque, né? Quem que não tava indignado? Cara, o Maluf subiu, tava com a pastinha de couro na mão, subiu aquelas escadas numa velocidade, assim. Quando eu cheguei lá embaixo para pagar estacionamento, eu tive certeza de uma coisa, que ele ia colocar a mão na massa, entendeu? Ou foi chamado para ser demitido, né, assim, ou ele ia colocar, mas a impressão que eu tive é que ele ia colocar a mão na massa. Essa é a imagem que eu tenho do Maluf, porque eu tive frente a frente com ele. E em 2016, 2017 e 2018 e 2019, né, assim, 2019 começou a acertar. A gente ficou sem uma gestão de futebol. E assim, não adianta, gente. Assim, tem um livro que é muito interessante, que eu li quando eu era novo, não sei se existe mais a tiragem dele, que é assim, todo mundo é incompetente, inclusive você. Então esse livro é o seguinte, por exemplo, cita algumas situações da síndrome da gangorra. É o cara que vê o problema aqui e ele fica assim em cima do problema. E ele vai citando várias situações de incompetência, mas uma frase que é muito interessante, que às vezes a gente erra muito no dia a dia, em decisões de negócio e tal, é achar que você tem uma pessoa incompetente e se você coloca mais uma pessoa incompetente, você vai ter no final competência. Não, você não tem competência, você tem incompetência. Entendeu? Então, assim, então eu penso que faltou para o Galo, e a gestão de futebol, às vezes a gente fica iludido. A gestão de futebol é o cara que está lá dando tapinha nas costas do jogador no vestiário, né? Ou então, tipo assim, chamando o jogador na sala para ficar jogando baralho, autoajuda. Gente, pode até ter, mas a principal função de um diretor de futebol, para mim, é a gestão do empreendimento futebol. Então, o cara contrata bem, o cara busca os melhores jogadores. Quer dizer, um jogador de futebol que traz Ronaldinho Gaúcho de graça, né, assim, pro Galo, então, assim, tem o seu valor, né? Então assim, o Galo ficou sem gestão de futebol nesse período, né? Então, pode ser que no primeiro momento, veja bem, no primeiro momento ele tem a estrutura, então ele já tem a filosofia.
Então, essa filosofia, o clube vai trabalhando essa filosofia. Com o tempo, ele vai perdendo essa filosofia. Então, aí o resultado negativo, o resultado da falta dessa gestão ali do negócio do futebol, já começa a aparecer. Então, eu tenho para mim que esses dois fatores pesaram bastante no negócio futebol, que é o negócio do Galo, né? Então vamos lá, gente. Vocês terem uma ideia, aqui em 2014, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Eu tive um déficit atualizado de 76 milhões. Veja bem, no ano que a gente foi campeão, no ano que a gente foi destaque, né, no Brasil. Então é o seguinte, eu tenho para mim esse tipo de situação. Nos anos seguintes, eu acho que realmente foi problema de gestão de futebol mesmo, né? E eu tive prejuízo todos esses anos de caixa, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um demonstrativo que eu fiz, que ele tem mais efeito gerencial. Bom, eu separei primeiro o resultado do futebol profissional. Então no futebol profissional eu tenho os jogos, né? E qual foi o resultado com os jogos? Eu tive receita de bilheteria, menos impostos, menos direito de arena. Então eu tive um resultado com jogos. Então, por exemplo, em 2013 foi um resultado pequeno, né? Cresceu em 2014, em 2015 pequeno, né? Aí 2017 prejuízo, 2018 prejuízo, 2019 um resultado pequeno também, tá? Bom, fica provado que a maior fonte de renda de um time de futebol gente, toda hora eu clico no maisinho errado aqui. É o de TV. Então, TV, o resultado de TV, pelo que eu pude identificar, atualizado, né? Isso aí, esse valor é o valor que seria referente a 31/12/2019. Então, eu tenho resultado de TV 26 milhões, 5 milhões eu paguei mais direito, né? Provavelmente por causa do volume de premiação, né? 5 milhões, 62 milhões, grandes resultados, né, de TV, né? Assim, pelo que está demonstrado e pelo meu conceito de classificação. Então, por exemplo, eu tive uma média de 60 milhões e em 2019 eu tive 65 milhões. Então foi bom, entendeu? Aqui também, ó, mantém, tá na média, 2019 foi perto da média. Bom, vamos lá, voltando aqui para frente. Eu tenho depois vendas de atleta. Então, venda de atleta eu tenho a situação seguinte. A gente tem que ter muito em mente o seguinte. O atleta me custou 10. Eu vendo por 15. Isso. O meu lucro vai ser de 5. E na demonstração contábil, isso ele fica no ativo, né, no ativo intangível, lá os 10 ficam no ativo intangível. Eu vendo, eu tenho uma receita de 15, aí eu transfiro do ativo intangível, dou baixa no ativo intangível e jogo para demonstração de resultado. No final eu tenho um lucro de 5, tá? Então, é isso aqui que está demonstrado. Então, assim, eu tive 70 milhões, aqui eu não tive custo de negociação com o atleta, pode ser que tenha classificado em outra conta, não tem problema, porque, inclusive aqui, ó, e aí, sim, eu tive 25 milhões aqui eu tive o Bernard, né, gente, que eu vou te contar, Bernard, assim, foi um resultadaço. Eu tive 25 milhões, 62 milhões aqui em 2016, 24, 54, 57 em 2019. Numa média de 42, tá certo? Eu tive uma receita maior eu vou ter que colocar aqui, né? Esse menos. Então me gerou uma receita a mais de 15 milhões da média do que eu tenho, ok? Então vamos continuar aqui. Bom, outras são receitas esportivas
né? Receita com galo na veia, que é a nossa parte aí no negócio, receita com patrocínios e marketing, custo de atletas dispensado e outros custos com futebol. Na verdade é o seguinte, eu considerei custo de atleta dispensado aqui porque não advém de uma receita, né? Isso aí o atleta foi dispensado, não foi vendido, então não tem receita. Por isso que ele está aqui em outras, tá? Aí é o seguinte, veja bem, voltando aqui com calma, eu tenho no final resultado com outras receitas. Então eu tive eu tive 52 milhões, 40, 47, 52, você vê que os números são estáveis. Aí eu tive uma queda muito acentuada em 2019. Essa queda, basicamente, ela é aqui, ó. Eu tive galo na veia, né? Eu vou colocar como sinal negativo. Com relação à média, eu tive uma queda de 3 milhões com galo na veia, tá? Então o meu lucro ali, ó, a minha diferença aqui com relação à média caiu 3 milhões e 600, tá? E eu tive também uma perda aqui, ó, de 4 milhões em receita com patrocínios, tá? Então o Galo perdeu 4 milhões com patrocínios durante o ano de 2019. E isso, gente, está fora do controle. Isso aqui é o seguinte, eu não posso, talvez eu pudesse culpar a gestão atual porque deve ter feito mau negócio na hora de conseguir patrocínio, ou o mercado não caminhou para isso, né? O ideal seria se todos os clubes contabilizassem do mesmo jeito, né? A gente poder comparar, né? Mas tudo bem, eu não estou preocupado, estou preocupado com o Galo. Então, assim, nesse quesito aqui, ó, houve uma queda, né? Na verdade, já veio caindo desde 2017, né? Então, vamos voltar aqui para o balanço. Olha, desde 2017 já veio caindo 10 milhões e aí caiu mais 5 milhões aqui. No final da média, caiu 4 milhões e 300. Ok? Esses dois aqui, ó, se equivalem, né? Esses 10 milhões aqui, 5 milhões aqui, né? Com os 10 milhões aqui, se equivalem, que outras deve ter mudado algum tipo de classificação, tá? Então é o seguinte, aí, gente, eu tenho um resultado, um resultado antes das amortizações da folha. Entendeu? A minha pergunta é, tudo que o Galo ganha, paga a folha, sobra? Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui então salários e encargos. Eu tenho esses dois itens aqui, ó, para a gente visualizar bem. Então eu tive 152 de resultado em 2013 contra 53. Então estava assim, bom demais, nadando de braçada. Aí eu tive 67 contra 41. Né? Não tanto. Aí voltou a ser um bom resultado, voltou aqui, tá vendo? E a gente percebe uma queda aqui, ó. 2016 foi no teto, desceu em 2017, desceu em 2018, caiu e despencou em 2019, entendeu? Isso por quê? Porque eu tive um aumento de salário aqui, ó. Na ordem de 37 milhões. Mas assim, para a gente falar, no ano foi de 95 para 113. Quer dizer, no ano foi de 17, na média foi 37, tá? Então, assim, para dizer isso aí, eu teria que saber, analisando razão contábil, analisando outras fontes que não só o balanço, eu teria que saber aqui o que aconteceu. Se foi antecipação por causa de indenização, né, por causa de outras formas, né, de despesa para poder fazer. Então, assim,
Em princípio, é isso, assim, basicamente, realmente teve um aumento aqui, mas sem saber a origem, é precipitado falar que aumentou a folha, né? Não dá para dizer isso, né? Assim, porque está uma conta muito sintética, né? Não tem jeito. Então, olha, aí depois disso tudo, gente, eu tenho resultado. A amortização é o seguinte, é quanto que o Galo, o Atlético fez um contrato de 5 anos com um craque qualquer aí. Pagou 10 milhões pro cara, para contratar o cara, os 10 milhões, contrato de 5 anos. Então ele amortiza todo ano 250 mil, entendeu? Então essa amortização é isso, tá? É a realização do ativo. Então, isso saiu do caixa e agora está sendo apropriado contabilmente, tá? Então eu tive um resultado com o futebol, esse ano eu tive uma perda por causa do aumento da folha, a gente já falou, né? De 31 foi para 15, é exatamente as diferenças que nós temos lá, tá? Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Nessa primeira fase. Vamos produzir um vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos produzir o segundo vídeo sobre as demonstrações daí para baixo. Então aí agora nós vamos analisar o impacto das demonstrações contábeis, do resultado, no caixa da empresa, mas assim, considerando os investimentos e também o pagamento dos empréstimos, as amortizações, tá? Então tá bom, fica com a gente, se você gostou dá um like, né? Compartilha esse vídeo e a gente volta daqui a pouquinho.